Com os elementos A igual 1, 2, 3, 4, 5 e 6, podemos montar numerais de 3 algarismos distintos. Quantos desses numerais representam números múltiplos de 4? Vou chamar a atenção para duas coisas aqui. Os algarismos são distintos. Estão um pouquinho diferente dos exemplos que eu já fiz. E outro detalhe que faz toda a diferença é que só servem os numerais que são múltiplos de 4. Bom, aqui eu tenho que fazer uma pausa no exercício para comentar com vocês como que eu vou saber se o número é múltiplo de 4. Na verdade, são os números que são divisíveis por 4. Então, qual seria o primeiro múltiplo de 4? O próprio 4, depois seria o 8, depois seria o 12, o 16 e assim por diante. Só que a gente tem regrinhas para isso. Uma das coisas que eu até comentei com vocês é que tem matérias que são muito básicas que não dá para eu incluir 100% na aula. Mas estou sim com a ideia de criar algumas aulas extras, digamos assim, material extra, para colocar esses detalhes para vocês no meu canal. Por isso até sugeri que se inscrevesse, ativasse as notificações, porque essas aulas que são extras, ou esse material extra, ele não está naquele cronograma. E uma das coisas que é importante vocês saberem, eu sei que muitos já sabem, é como saber se o número é divisível por 2, se ele é divisível por 3, por 4, por 5, por 6, até um certo valor ali. Isso ajuda muito nas questões de concurso. Nesse caso aqui, eu precisava saber se o número é divisível por 4, porque todos os números divisíveis por 4 são múltiplos de 4. Bom, aqui eu vou falar só o do 4, mas como eu disse, futuramente eu devo preparar algum material onde eu vou colocar também para os outros números. Mas já adianto para vocês, para ser múltiplo de 4, os dois últimos algarismos têm que ser múltiplo de 4. Essa sequência que eu comecei a colocar aqui para vocês, tá? Como eu vou olhar dois algarismos, então seria o 04, 08, 12, 16, 20 assim por diante. Se for um número muito grande, tipo 404, ele é divisível, porque eu vou olhar sempre só os dois últimos algarismos, tá? Então isso serve até para números bem grandes. Além disso, todos os terminados em 00 também são múltiplos de 4. Ou seja, são divisíveis por 4. Mesma lógica. Então, olha só. Eu precisava saber disso para começar a resolver essa questão. Eu quero formar números com 3 algarismos distintos. Então, vou colocar aqui 3 tracinhos. Só que eu tenho que ter certeza que eles são múltiplos de 4. E seguindo essa regra, ou ele tem que terminar em 00, que é impossível, porque os algarismos que eu tenho disponíveis são só o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6... Ou eles têm que ser números onde os dois últimos algarismos, não vai me importar isso aqui, sejam múltiplos de 4. E a gente vai conversar agora sobre isso, porque eu vou mostrar todas as possibilidades. Nem são tantas assim. Então vamos lá. Comecei a escrever para vocês que o 04, ou o número que termina em 04, é múltiplo de 4. Não tem como eu ter 04 aqui, porque eu não tenho 0 naquela sequência que eu posso. 08 também não. O 12 sim. É possível ter aqui, das possibilidades, um número cujos dois últimos algarismos sejam o 1 e o 2. Aí esse primeiro, vamos deixar ele por enquanto, vamos preocupar só com os dois últimos, depois eu volto e falo sobre ele. Temos mais possibilidades. Se aqui for o 16, também serve. E dá para ser 16, porque eu tenho 1 e tenho 6. Então também se terminar com 16... ele é um múltiplo de 4. Poderia ser o 20, mas não tem como eu formar o 20 porque não tem 0 nesse conjunto que ele tá propondo aqui na questão. Então agora seria o 24. 24 é possível. Depois seria o 28. Perceba que eu estou contando de 4 em 4. O 28 eu não tenho como colocar porque eu não tenho 8 como algarismo daquele conjunto. Então o próximo poderia ser o 32. Depois poderia ser o 36. Depois seria o 40, mas o 40 não é possível porque nós não temos o 0. Depois seria o 44. Mas olha só. Algarismos distintos.
Então eu não posso repetir um algarismo. Por isso o 44 também não serve. Depois seria o 48, que não tem o 8, então também não dá. Depois seria o 52. 52 é possível. Depois seria o 56. Só, mas se não tem fim? Tem, estamos chegando lá, vocês vão entender. Depois seria o 60. Só que 60 também não dá porque eu não tenho 0. Depois daria para fazer o 64. A partir do 64 eu não vou ter mais possibilidades. O próximo seria o 68, eu não tenho 8. E depois eu cairia na casa dos 70 ou mais. Como eu não tenho 7 e não tenho 8 e não tenho 9 ali, o 64 era o maior valor que eu poderia ter como dois últimos algarismos. Então as possibilidades de dois últimos algarismos que eu tenho estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Só que essa não é a resposta. Por quê? Ainda falta eu analisar aqui o nosso primeiro algarismo. Mas esse é fácil. Quantos números eu tenho? 6. Quantos eu já usei? 2. Quantos sobraram? 4 possibilidades. Tá, não estou dizendo que é o número 4, como aqui era o número 1 e 2. Só que são 4 possibilidades. Só que são 4 possibilidades para qualquer uma dessas casas que eu tenho aqui. Então, na verdade, meu P1 é 4 e meu P2 é 8. Já pensando aqui o P2 como sendo a junção das duas casas juntas. Então, agora, segundo o que nós estudamos, a quantidade total de possibilidades, que é a quantidade total dos numerais, será 4 vezes 8. O resultado aqui, então, será 32. Por isso, o gabarito dessa questão, lá da Petrobras, era a letra E. 32 numerais a partir daquele conjunto proposto, que representam números múltiplos de 4. Em uma pequena sala de projeção, há 5 cadeiras dispostas em linha, lado a lado, e numeradas de 1 a 5. 4 pessoas vão ocupar 4 dessas cadeiras. As possíveis ocupações das cadeiras distinguem-se não só pela cadeira vazia, mas também pela disposição das pessoas nas cadeiras ocupadas. De quantos modos as cadeiras podem ser ocupadas pelas 4 pessoas? Gente, essa questão aqui, ela pode ser considerada até fácil, vocês vão ver aqui, mas ela tinha um detalhe que quem não enxergou acabou indo por um caminho talvez mais difícil. Uns podem ter conseguido e outros não na prova. Qual que é a lógica? Se você for pensar em termos de arranjo, né, e aqui fica meio evidente que eu estou ensinando arranjo, mas se fosse na prova você não saberia que é isso, você vai fazer a seguinte pergunta. É possível agrupar os elementos, né, uma quantidade n de elementos p vezes, onde a ordem importa? Se você pensar nas pessoas para as cadeiras, parece meio ilógico. Se eu tenho 4 pessoas e 5 cadeiras, como é que eu vou fazer grupos de 5 com 4 pessoas? Lembra daquela história que o P tem que ser menor ou igual a N? Então, qual que era o segredo dessa questão para resolver ela de uma maneira mais prática? Você pensar o contrário. Ao invés de pensar a posição da pessoa na cadeira, pensa qual cadeira vai para cada pessoa. Por quê? Porque aí eu tenho 5 cadeiras que vão formar grupos de 4 em 4 para ser distribuídas entre as 4 pessoas. Sempre uma fica de fora, é a que vai ficar vazia. Além disso, a ordem importa. Porque se eu escolhesse a 1, 2, 3 e 4, entregasse para a pessoa A, B, C e D nessa ordem, ou eu escolhesse a 1, 2, 3 e 4, entregasse para a pessoa D, A, B, C nessa ordem, já era uma possibilidade diferente, já iam se sentar em locais diferentes. Tá, espero que vocês tenham entendido essa lógica, porque isso vai facilitar bastante. Significa que o N, na verdade, é o número de cadeiras, que é 5. E o P é a quantidade de pessoas. Que é 4. Ah, mas poderia ser o contrário? Sim, se o exercício falasse assim, olha, nós temos 5 cadeiras e 10 pessoas se sentarão lá. Aí sim, você faria da pessoa para a cadeira. Então você tem sempre que ter cuidado onde tem mais elementos. Aí agora ficou fácil, por quê? Eu vou pegar essas 5 cadeiras e vou distribuir 4 a 4, onde a ordem importa. Eu vou fazer um arranjo das 5 cadeiras em grupos de 4 em 4.
seria 5 fatorial dividido por 5 menos 4 fatorial. Estou usando a fórmula que está no nosso bloquinho ali do lado. Então, esse arranjo ficaria 5 fatorial dividido por 1 fatorial. 1 fatorial é 1, tá? Só dando uma dica aí. Então, na verdade, ficou 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 dividido por 1. Desculpa, vezes 1 dividido por 1. E esse resultado aqui é só fazer a continha, vai dar 120. E o nosso gabarito está aqui na letra D. Num conjunto, há 5 elementos positivos e 5 elementos negativos. Escolhem-se 5 números desses conjuntos e efetua a multiplicação desses 5 números escolhidos. Em quantos casos tal multiplicação terá um resultado negativo? Eu vou explicar aqui mais ou menos, só para dar a lógica da questão, mas a resolução mesmo ela vai ser bem direta depois. Vamos supor, tá? Porque eu não preciso saber quais números são, que esse conjunto fosse formado pelo menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Fala que são 5 positivos e 5 negativos, então o zero não entra. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, não precisa ser esse, só estou supondo por quê? Porque eu precisava de 5 positivos e 5 negativos. Só que aí nós não vamos pegar todos, nós vamos pegando de 5 em 5, e são muitas as possibilidades aqui de agrupamento. Né? E no final nós vamos multiplicar esses 5 números. Por exemplo, eu podia multiplicar o menos 5 com menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. O resultado seria positivo ou negativo? Em matéria lá da aula 1. Se eu tenho a quantidade ímpar de números negativos, o resultado seria negativo. Mas se ao invés disso eu tivesse pegado menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e 1, aí eu teria uma quantidade par de números negativos e o resultado seria positivo. Tá? Essa é a lógica. Agora, e a resolução, que é o que importa? Eu vou ter que pegar esses 10 elementos e ir verificando quantas possibilidades eu tenho ao todo. E ao todo eu tenho a combinação desses 10, 5 a 5. Por que combinação e não arranjo? Propriedade da multiplicação. A ordem da multiplicação dos fatores não importa. Então, voltando ao que eu falei. Se eu multiplicasse menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1, daria o mesmo resultado se eu multiplicasse o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e menos 5. Ou seja, a ordem aqui não fez a menor diferença. Por isso, estamos diante da combinação. Para ser mais exato, combinação de 10 elementos de 5 em 5. Que pela fórmula, aí nós temos a fórmula aqui do lado, 10 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 10 menos 5 fatorial. Que ficou 10 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 5 fatorial. Vou desmembrar aqui o numerador até chegar igual ao maior de baixo. Como são iguais, tanto faz. Ficou 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Aí eu paro no 5 fatorial. Um desses 2 fatoriais de baixo, do 5, eu vou desmembrar. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o outro eu vou deixar como 5 fatorial. Isso porque eu vou poder cortar o numerador com o denominador. E agora eu teria que fazer essa continha. Mas eu posso muito bem usar aquela estratégia que eu usei aquela hora. Mas isso é treino. Por exemplo, aqui embaixo eu tenho 5 e tenho 2. Sei que 5 vezes 2 dá 10. E eu tenho 10 ali em cima. O que eu poderia fazer? Cortá-los. O que mais? Esse 4 aqui, ele pode ser simplificado com 8. E aí, aqui ficaria, se eu dividisse em cima e embaixo por 4, aqui ficaria 1. E esse 8 viraria 2. O que mais eu consigo fazer? Esse 3 eu posso simplificar com o 6. Divido em cima e embaixo por 3. Aqui vira 1. E 6 dividido por 3 vira 2. Transformei meu cálculo em 9 vezes 2 vezes 7 vezes 2 dividido por 1. Ou 1 vezes 1. Gente, isso aqui é treino, né? Se você acha que se fizer isso vai errar, então não faça. Mas se você puder se acostumar um pouquinho com isso, você vai fazer cálculos menores, tá? Isso muitas vezes é uma vantagem. Então, quando eu multiplicar 9 vezes 2 vezes 7 vezes 2, isso aqui vai dar 252.
Agora, gente, muito cuidado. Quando eu li o exercício, eu li que ele quer apenas os casos onde o resultado será negativo. O que esse 252 representa, gente? O total de possibilidades de resposta, independente de ser positiva ou negativa. Todos os agrupamentos possíveis, ou o número de agrupamentos possíveis que eu tenho, ou de resultados possíveis para multiplicação desses elementos 5 em 5. Então, esse aqui é o total de resultados. Ah, mas e aí? O que eu faço agora? Gente, agora eu tenho um pouquinho de lógica aqui. Se eu tenho a mesma quantidade de elementos positivos e de elementos negativos, eu tenho a mesma possibilidade de dar um resultado positivo ou resultado negativo no final. Então, basta dividir por 2. É metade disso daqui. (252) dividido por 2, que dá 126. Vou marcar aqui, então, nosso gabarito, que é a letra D. Concurso Líquido e Gás 2018-2. Eu fiz uma adaptação, depois eu explico para vocês por quê. A figura a seguir mostra um jogo eletrônico no qual, a cada jogada, a seta, após ser girada, para aleatoriamente com igual probabilidade em qualquer uma das 8 casas com as letras da palavra líquido e gás. Então tá aí, tem um desenho, eu já tinha comentado na outra aula, que as questões da CES Gran Rio tendem a explicar bem o que ela quer, quando precisa ela ilustra e tudo mais. Um jogador só é vencedor se, em 2 jogadas consecutivas, a seta apontar para letras iguais. A relação entre o número de possibilidades de um jogador ser vencedor, fazendo apenas 2 jogadas, e o número total de possibilidades é igual a. Então, eu quero a relação. Eu preciso saber quantas possibilidades tem do jogador vencer, ou seja, conseguir em 2 jogadas consecutivas apontar para a mesma letra, mas eu preciso saber também o total de possibilidades, que vai ser o meu denominador. Gente, adianta, a adaptação que eu fiz aqui foi por quê? Essa, na verdade, é uma questão de probabilidade, porque quando você divide o que você quer pelo total, vira probabilidade. Só que como não tem esse tópico na matéria matemática, conhecimentos gerais, ela está lá em conhecimentos específicos para um dos cargos, então eu só fiz essa adaptação porque a questão é interessante, mas eu não poderia colocar qual é a probabilidade, né? Tá? Mas é a mesma coisa. Então quando eu fiz aqui essa adaptação, foi mudando aqui o finalzinho da pergunta, para que a gente trabalhe isso apenas como sendo uma questão de técnicas de contagem, que é o objetivo da nossa matéria. Bom, se não houvesse letras repetidas, o processo seria bem simples, né? Bastaria eu verificar aqui, para cada uma das casas ou das jogadas, vou chamar aqui 1 e 2, quantas possibilidades eu teria, né, de acontecer a repetição 2 vezes. Bastaria eu saber que na primeira casa eu teria qualquer uma das 8 possibilidades e que na segunda casa só teria uma possibilidade de eu ganhar, se desse a mesma da anterior. Seria 8 vezes 1. Por que eu falo seria? Porque o exercício resolveu complicar um pouquinho. Colocou uma letra repetida, que é a letra I. Então a pessoa vai ganhar, mesmo que da primeira vez a seta pare nesse I e da segunda vez pare no outro. É repetida do mesmo jeito. Nossa, professor, mas e aí, o que eu faço? Não chega a ser difícil. É que você vai analisar agora separadamente a parte ou as letras que não se repetem, depois a letra que se repete. E ele pode ganhar tanto com uma possibilidade quanto outra, por isso no final você vai somar. Professor, não entendi, então não tem problema, vamos fazendo. Então vamos pegar as letras que não se repetem. Quais são? O L, o Q, o U, o G, o A e o S. Vamos pensar só nelas, como se fosse o jogo só com essas 6. Aí ele vai ter que ganhar repetindo em 2 jogadas consecutivas. Então essa aqui é a primeira jogada e essa é a segunda jogada. Gente, quando ele jogar a primeira vez, tem alguma chance dele já perder na primeira jogada? Não tem, pode sair qualquer letra. E aqui, gente, estamos nos limitando às que não se repetem por enquanto. Pode sair qualquer uma das 6 letras. Então ele tem 6 possibilidades
que ainda permitem ele sair vencedor. Isso porque ele está jogando a primeira vez. Quando ele for jogar a segunda vez, só uma possibilidade serve, que é exatamente a que já tinha saído antes. Então só serve um. Né? Por aquela teoria que nós estudamos no início, né, da contagem, basta multiplicar agora. 6 vezes 1, que é igual a 6. Então, de todas as possibilidades possíveis, imaginando que houvesse só essas 6 letras que não se repetem, de todas as possibilidades, nós nem sabemos quantas são, apenas 6 serviriam. Agora vamos pegar a letra que se repete. A letra que se repete é a letra I. O que acontece com ela? Quando ele lançar a primeira vez, e agora vou imaginar que só tem ali, que ela está ali, mas ela se repete, como de fato acontece. Quando eu lançar a primeira vez, duas coisas servem. Ou sair onde está a seta aqui no desenho, ou sair aqui embaixo. Tranquilo. Depois que isso ocorrer, quantas possibilidades me servem na segunda? 2 também. Porque, independente se da primeira vez a seta apontou para esse I, se da segunda apontar para o mesmo, ele ganha. Se apontar para o outro I, ele também ganha. Então ele continua tendo 2 possibilidades, independente de qual dos dois aconteceu a primeira vez. Então ele tem, na verdade, 2 vezes 2. Ele tem 4 possibilidades. Agora, quando ele jogar, pode acontecer isso aqui de cima, cair uma letra que não se repete, ou pode cair o que está aqui embaixo, que é uma letra que se repete. Então ele tem 6 possibilidades de ganhar aqui em cima e tem mais 4 possibilidades de ganhar aqui embaixo. Então, ao todo, ele tem 10 possibilidades de ganhar. Daqui meio que a gente já tinha uma noção da resposta, né? Mas vamos continuar. Mas qual o total de possibilidades que eu tenho em relação a isso daqui? Vamos fazer aqui embaixo, está meio espremido ali. Porque o exercício pediu a relação entre as possibilidades dele ganhar e o total de possibilidades. Isso é bem fácil, tá? Lá, tem as duas. Quantas possibilidades eu tenho de respostas quando eu jogar a primeira vez? 8. Pode sair qualquer uma das 8. Deixa eu grifar aqui para vocês saberem que é só quantidade. Eu tenho qualquer uma das 8 possibilidades, na hora que eu girar aqui o jogo, de sair uma letra. Né? Inclusive o I pode sair 2 vezes, mas são 8 possibilidades. E quando eu jogar a segunda vez, quantas possibilidades eu tenho? As mesmas 8. Aqui eu não estou me preocupando com o resultado, quero saber o total. Então, na verdade, o total de possibilidades é 8 vezes 8, que dá 64. Então, a resposta seria 10 possibilidades de um total de 64. Me estranhou nesse concurso ele não ter simplificado. Eu até falei demais disso na aula anterior. Né? O normal aqui seria ele ter feito uma divisão pelo máximo divisor comum. Tal. Mas ele deu a resposta sim, não vamos questionar. A gente agradece, fica mais fácil. E marca aqui o nosso gabarito, que é a letra C. Vamos aqui à nossa questão que caiu no concurso da Petrobras em 2017. Uma loja de departamento colocou 11 calças distintas em uma prateleira de promoção, sendo 3 calças de R$50, 4 calças de R$100 e 4 calças de R$200. Um freguês vai comprar exatamente 3 dessas calças, gastando no máximo R$400. De quantos modos diferentes ele pode efetuar a compra? Bom, gente, esse exercício ele é um pouquinho mais difícil, então eu vou fazer ele bem detalhado, ele vai ficar um pouco mais extenso, mas no final eu quero que vocês entendam a lógica, que na hora do concurso vocês vão perceber que daria para ter pulado várias etapas que eu vou fazer aqui. Então, quando ele fala que ele vai comprar 3 calças, essas combinações, esses agrupamentos, melhor dizer assim, ele pode ocorrer comprando calças ou de 50, de 100, 200 ou até mais de uma de cada uma delas, desde que ao todo sejam 3 calças, e tem ali também uma restrição que no máximo ele vai gastar 400. Bom, por que eu falei que ele vai ficar um pouco mais extenso? Porque eu vou conversar e vou mostrar para vocês todas as possibilidades que ele teria, sem me preocupar com esse limite de 400 por enquanto. E eu vou fazer isso na forma de uma tabelinha, para ficar mais organizado. Então, olha só. Ele tem calças de 50,
ele tem calças de 100 e ele tem calças de 200. E aqui eu vou pôr o total, né? Eu falei que eu não vou preocupar com isso na hora de falar as possibilidades, mas eu vou me preocupar em colocar o valor total que ele gastaria em cada uma delas. Então vamos começar. Ele poderia chegar lá e comprar 3 calças de 50. Lembrando que são exatamente 3 em promoção. Se fossem só 2, não teria como fazer isso, mas tem 3. Se ele levar as 3 aqui de R$50, ele não vai levar nenhuma das outras, porque ele vai levar ao todo 3 calças. E ele gastaria R$150. Perceba que está dentro do limite dele, não vamos preocupar com isso depois. Outra possibilidade, ele poderia comprar 2 calças de 50 e uma calça de 100. Aí ele gastaria 50 mais 50, que é 100, mais 100, 200. Ele poderia ainda comprar 2 dessas de 50 e uma de 200. Aí ele gastaria ao todo R$300. Além disso, ele pode comprar só uma de 50. E aí nós vamos ter outras possibilidades. Ele vai comprar 3, então ele pode comprar 2 de 100 e nenhuma de 200. Aí ele estaria gastando R$300, né? Não, desculpa, R$250. Ele poderia comprar uma de 50 e 2 de 200. Aí ele estaria gastando R$450. Ele só pode gastar 400. Calma, não estamos preocupando com isso por enquanto. Estou mostrando as possibilidades. Né? E também quem pensou, professor, menor da prova tem que fazer tudo isso? Também não. É porque eu estou aproveitando aqui mostrando detalhadamente o raciocínio do que você poderia fazer. Mas não precisaria descrever como eu fiz aqui. Tá? É uma questão meio didática mesmo. Bom, o que mais que eu tenho de possibilidades? Ele poderia adquirir uma calça de cada. Então ele gastaria 200, 350 reais. Perceba que todas essas possibilidades considerou que necessariamente pelo menos uma de 50 ele ia comprar. Esgotei essas possibilidades. Agora vamos pensar na de 100. Ele poderia comprar todas as 3 de 100. Lembra que ao todo eu tenho 4 de 100 e 4 de 200. Então eu consigo comprar 3. Então 3 ao todo seria isso daqui. Ele gastaria 300. Ele poderia ainda adquirir só 2 da de 100 e uma de 200. Aí ele gastaria 400. Além disso, ele poderia adquirir só uma de 100 e 2 de 200, que totalizariam 500 reais. Ou ele poderia comprar todas de 200, que então daria 600 reais. Acontece que ele tem uma restrição de valor. Ele só pode gastar 400. Então, de todas essas possibilidades que eu passei aqui, na verdade, serviria essa primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Essa 450 não serve. Serviria 350, serviria 300, serviria 400. A 500 e a 600 não serviria. E agora vocês vão entender por que eu escrevi todas elas aqui, para explicar uma coisa importantíssima. Para resolver do jeito que eu marquei aqui, eu teria que fazer 7 cálculos. Tá? Seria calcular para cada uma dessas de quantas maneiras isso daqui poderia ser agrupado. Né? Nem estou falando ainda se é arranjo ou combinação, vou falar daqui a pouco. Mas como poderia ser agrupado. Agora, se eu tenho 7 possibilidades que servem, quantas eu tenho que não servem? Apenas 3. Ou seja, se eu calcular a partir do que serve, eu vou fazer 7 cálculos. Se eu calcular pelo que não serve, então eu calcularia o total de possibilidades e depois subtrairia só essas 3 que não servem. Você faria 4 cálculos. Então eu vou fazer aqui o método que eu considero mais prático e seria mais prático na hora do concurso. Enxergar apenas os casos em que passaria de 400. E aí volto a dizer, se eu estivesse fazendo o concurso, eu não teria construído essa tabela aqui. Eu teria tentado enxergar essa lógica. Né? Fazer o total de possibilidades e depois fazer só o que não serve. Em quais possibilidades eu ultrapassaria os 400? Né? Perceba que você vai ultrapassar os 400 toda vez que você comprar 2 ou mais calças de 200. Então não ficava tão difícil enxergar isso. Tá? Agora que eu expliquei, eu vou começar a resolver efetivamente o que eu colocaria ali na hora da prova. Né? O que efetivamente eu faria.
falando um pouquinho sobre o total de possibilidades. São 11 calças ao todo. E aí eu não estou preocupado mais em saber quanto vale cada uma, tá? Total de possibilidades eu não me preocupo com isso. Eu tenho 11 calças, vou comprar quantas? 3. A ordem importa? Não. Se eu desse nome para as calças, calças de 50, calça A, calça B e calça C. Ou se eu comprasse a C, a B e a A, eu ia levar para casa as mesmas 3 calças. Então isso é combinação, porque no nosso caso aqui, a ordem não vai importar. Então eu vou fazer a combinação daquelas 11 calças 3 a 3. Né? Aí você pode recorrer ao bloquinho ali se quiser para lembrar a fórmula. Na verdade seria então 11 fatorial dividido por 3 fatorial multiplicado por 11 menos 3 fatorial. Que deu então 11 fatorial dividido por 3 fatorial, 8 fatorial. Aí eu vou desmembrar o de cima até chegar ao maior de baixo. Isso aqui daria 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Embaixo eu colocaria 3 vezes 2 vezes 1 e manteria o 8 fatorial, porque eu posso cortar depois. Além disso, eu posso fazer algumas simplificações, já treinei isso com vocês. Vou colocar o resultado aqui, deu 165. Olha a maldade da banca, tá vendo que tem esse resultado aqui? Pois é. Se não tivesse essa limitação aqui de ser no máximo 400, essa já seria a resposta do exercício. Mas a limitação fez com que você tenha que retirar algumas coisas, algumas possibilidades que não te servem. E foi essa a lógica que eu usei. Como o espaço aqui está meio pequeno, eu vou passar para a nova tela, só que eu queria só chamar a atenção de vocês para quais os casos que eu vou precisar, porque eu vou passar isso para lá. Olha só, o que não serve? Se eu comprar uma de 50 e duas de 200. É uma das coisas que não serve, então eu vou calcular a quantidade de possibilidades que eu tenho disso aqui acontecer. O que mais que não serve? A gente está olhando essas setinhas aqui. Aqui, ó, comprar uma de 100 e duas de 200. São os casos em que passa dos R$400 que ele pode gastar. E a outra coisa que não serve seria comprar as 3 de 200. Ok? Então, vou passar aqui para a próxima tela, vou trocar de slide. Só preciso ter essas informações aqui. E preciso do enunciado para saber também quantas de cada eu tenho, né? Então, eu vou usar essas informações numa próxima tela aqui. Então, coloquei de novo aqui a questão e aquela observação do que não serve. É a partir daí que a gente vai resolver. Tá? Então, vamos pegar aqui a primeira situação que não serve. Uma calça de 50 e duas de 200. Então, eu vou fazer a combinação. Né? Qual é essa calça que eu poderia escolher? Combinação do quê? Bom, quantas calças de 50 eu tenho? 3. Então, dessas 3, eu escolheria apenas uma. Então, combinação de 3, 1 a 1. Só que isso vai ser multiplicado pelas duas de 200, que vai ser a combinação. Eu tenho 4 possibilidades e vou levar 2. Já vou desmembrar as duas ao mesmo tempo, é mais prático. Vai ficar assim, 3 fatorial dividido por 1 fatorial, 3 menos 1 fatorial. Isso vai ser multiplicado por 4 fatorial, 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Então, eu fiquei com 3 fatorial dividido por 1 fatorial, 2 fatorial, vezes 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial. Só, mas é muito cálculo. Sim, mas são cálculos pequenos, né, com números pequenos. Então, por exemplo, ali em cima, o primeiro deles, 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. Aqui embaixo, 1 fatorial é 1 e eu mantenho 2 fatorial que vai cortar. Vezes a outra combinação. Por quê? Porque eu tenho que combinar de 50 e tenho que combinar de 200. E tem que ocorrer ao mesmo tempo. Por isso eu estou multiplicando. A outra ficou 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Dividido. Eu desmembrei o 2 fatorial 2 vezes 1 e o outro eu mantive para poder cortar. Isso aqui deu 4 vezes 3 sobre 2 vezes 1. Bom, o primeiro deu 3 dividido por 1, que é 3. E o segundo deu 12 dividido por 2, que é 6. 3 vezes 6 dá 18. Então, de todas aquelas possibilidades, né, que eram 665,
Em 18 delas, eu estaria levando uma de 50 e duas de 200, que é algo que não serve, tá? Chama atenção para isso. Então, isso aqui seria a primeira possibilidade que não serve. Vamos à segunda. Uma de 100 e duas de 200. Né? Então, eu tenho agora a combinação. Só que de 100, gente, são 4. Das 4, eu quero levar apenas uma. Então, combinação 4, 1 a 1. E as duas de 200, aqui vem uma boa notícia, é o mesmo do anterior, C4, 2. Então, não preciso nem fazer de novo. Eu já sei que ele dá 6, né? Que eu já tinha desenvolvido aqui. Então, vou desenvolver praticamente só o primeiro. Ficou 4 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 4 menos 1 fatorial. Deixa eu só melhorar aqui, que ficou meio feio. Vezes. A essa combinação 4, 2 a 2, eu vou pôr o resultado, que é 6. Por enquanto, 4 fatorial dividido por 1 fatorial, 3 fatorial, multiplicado por 6, para não me perder ali. Desmembro, 4 vezes 3 fatorial, já vou parar, porque tem que igualar com o maior de baixo. 1 fatorial é 1, e eu mantenho 3 fatorial. Posso cortar, lembra que isso é vezes 6. Tenho, então, 4 vezes 6, que é igual a 24. Isso aqui é treino, tá, gente? Se você treinar um pouquinho, você vai fazer isso aqui rapidinho. Então, essas 24 também não serviriam, porque também ultrapassaria o valor que ele quer pagar. E, finalmente, 3 de 200. 3 de 200, se ele tem 4 possíveis, então ele vai combinar 4, 3 a 3, que seria 4 fatorial dividido por 3 fatorial, 4 menos 3 fatorial. Estou usando a forma de combinação, tá, gente? M fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Está lá no bloquinho que vocês anotaram. Então, ficou igual a 4 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 1 fatorial. Que seria 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 1. Corta 3 fatorial com 3 fatorial, 4 dividido por 1 dá 4. Então, gente, eu vou continuar daqui, tá? Quantas possibilidades não servem? Está no plural aqui. Não servem 18 dessa situação 1, 6 da situação... Desculpa, 24 da situação 2. Eu grifei o 6 ali, mas é 24. E não servem esses 4 também que eu encontrei agora. Então, ao todo, não servem 46 da totalidade das possibilidades que a gente tem. Para fechar, eu quero saber os modos que ele pode e não os que ele não pode. Aí vocês vão lembrar que o total de possibilidades era 165. Então, vou colocar servem. Do total 165, tirando os 46 que não servem, nós vamos ter então que 119 possibilidades de agrupamentos que ele tinha vão nos servir. E por isso 119 é a resposta da nossa questão. Reforço, gente, se aqui eu tivesse feito as combinações do que serve e somado, daria os mesmos 119. Só que ao invés de fazer 4 cálculos, como eu fiz anteriormente, eu teria que fazer 7. Né? Ficaria para mim um pouco mais complexo. E também reforço que numa questão de concurso eu não teria feito esse quadrinho dessa forma. Teria tentado enxergar tudo isso. PJ Rondônia de 2008. Houve uma adaptação, depois no final eu explico o que eu adaptei dentro dessa questão. Pedrinho precisava inventar uma bandeira para representar seu grupo em um trabalho escolar. Ele criou uma bandeira simples de 4 listras verticais representada abaixo. Já fiz esse comentário algumas vezes, eu acabo reforçando, que as provas da Sesgran Rio tendem a tentar deixar muito claro o que eles querem, inclusive acrescentando desenhos. Já desenhou aqui como seria essa bandeira. Pedrinho dispõe de 4 cores de tinta: azul, verde, amarelo e preto. De quantos modos essa bandeira pode ser pintada, sabendo que ele pode repetir cores, mas que 2 listras seguidas devem obrigatoriamente ser de cores diferentes.
Antes de começarmos a resolver, eu quero só fazer um comentário que é uma dúvida que, em geral, os alunos podem ter, né? Talvez alguns de vocês, enquanto faziam, tenham tido essa dúvida também. Nós colocamos aqui do lado, até sugeri que tivesse um bloquinho, uma folha, um caderno, alguma coisa, algumas fórmulas. Né? Em algumas das nossas matérias isso vai acontecer. E aí, qual foi a minha sugestão naquele momento? Que você anotasse e deixasse essas fórmulas de uma maneira fácil, quando você precisasse. A ideia é que nesse momento você não se preocupe em decorá-las, mas que se preocupe em entender dentro de um exercício quando elas serão usadas. Pois é, esse é o ponto. Quando você começa a fazer questões envolvendo essa matéria, problemas de contagem, que às vezes aparece também como análise combinatória, uma das dificuldades é exatamente saber quando usar as fórmulas e quando usar cada uma delas. Por que eu falo quando usar? Porque antes de colocar essas fórmulas aqui, permutação, arranjo e combinação, eu falei sobre o princípio fundamental da contagem. Muitos exercícios podem ser resolvidos só com esse princípio. Né? Você coloca ali um tracinho, eu costumo fazer assim, e vai verificando as diversas formas de agrupamentos. Bom, mas nem sempre é possível fazer assim. Às vezes é inviável e às vezes a gente precisa mesmo usar as fórmulas. Então, uma das coisas que eu quero realmente deixar claro para vocês nessa aula de correção, nesse vídeo, é saber separar essas situações. Então, agora vamos conversar um pouquinho sobre essa questão. Normalmente, eu começo tentando utilizar só o princípio fundamental da contagem. Então, essa já é uma primeira dica. Quando eu percebo que a quantidade de itens é muito grande, ou em algumas situações em que realmente a fórmula é obrigatória, vou falar daqui a pouco mais claramente quais, aí eu vou para o outro caminho. Mas eu vou tentar resolver primeiro pelo princípio fundamental da contagem. Isso por quê? Quando ele pergunta de quantos modos a bandeira pode ser pintada, na verdade, cada um desses espaços aqui, né, desses retângulos, vai receber uma cor. Então, na verdade, eu tenho que verificar essas 4 partes, né, seriam as 4 listas. E é assim que eu vou tentar resolver. Como eu disse, se depois eu verificar que ficou inviável, aí eu vou procurar uma fórmula. E eu vou treinar vocês a isso. Bom, vamos conversar. Essa primeira lista. Quantas possibilidades de cores nós temos para ela? Bom, se Pedrinho dispõe de 4 cores de tinta e ela é a primeira, não tem nenhuma restrição. Ela pode ser azul, verde, amarela ou preta. Ela pode ser de 4 formas diferentes. Eu estou circulando aqui para você entender que não é um número 4 que está sendo usado, aqui nem teria sentido isso, mas tem exercício que a gente usa números, você não pode confundir. Estou dizendo que são 4 possibilidades. Quando eu for pintar a segunda lista, aí eu tenho que verificar as condições do exercício. Ele fala que é possível repetir cores. Então, eu poderia, a princípio, ter também 4 possibilidades. Mas, há uma condição. 2 listras seguidas devem obrigatoriamente ser de cores diferentes. Isso muda tudo. Se eu tinha 4 possibilidades na primeira lista e usei uma, independente de qual seja, agora eu só tenho 3 possibilidades para a segunda. Eu tenho que retirar aquela que eu acabei de usar. Okay? Então não é difícil pensar assim. E quando eu for para outra lista? Mesma história. Eu sei que aquela primeira que eu tinha usado, eu posso usar de novo. Mas não posso usar a mesma que eu acabei de usar na segunda. Isso significa que das 4 possibilidades, uma é proibida, digamos assim. Então eu continuo tendo 3 possibilidades. E quando eu chegar aqui na última, mesma história. Eu até posso usar novamente as 2 primeiras que eu tinha usado, mas não posso usar a mesma cor que eu acabei de usar, exatamente para que 2 listras seguidas não fiquem da mesma cor, fiquem de cores diferentes. Então eu também vou ter 3 possibilidades. Então esse é um exercício que eu consigo resolver sem fórmula, né? E até melhor, é mais tranquilo. Então, o que eu vou fazer agora pelo princípio fundamental da contagem? É como se eu tivesse aqui uma possibilidade 1, uma possibilidade 2, uma possibilidade 3 e uma possibilidade 4. O princípio fundamental da contagem fala que o número total de possibilidades é a multiplicação entre eles. Então, seria 4 vezes 3, vezes 3, vezes 3. E agora é fazer a continha mesmo, né? E a gente vai multiplicar tudo isso e vai chegar aqui no resultado
que eu já tinha feito anteriormente, que é 108. Portanto, a nossa resposta está aqui na letra C. Mas eu tinha falado que diria a vocês quando é que realmente eu utilizo fórmulas. Então, vou falar o que eu faço. Ó, dica do professor, dica quente. Eu costumo usar a fórmula obrigatoriamente quando é uma permutação com elementos repetidos e quando é combinação, que é aquele caso em que a ordem não importa. Então, esses dois, quando eu percebo que aparecem no exercício, eu costumo já buscar o uso das fórmulas. E nos outros casos? Na permutação ou no arranjo normal, eu costumo usar a fórmula só se eu perceber que a quantidade de possibilidades que eu tenho de analisar é um pouco maior. Né? Eu não tenho um número fixo para dizer, mas só para dar um exemplo, se eu tivesse que permutar, sei lá, 50 elementos, né, eu provavelmente usaria a fórmula. Nem cairia em concurso com 50, tá? Só estou exemplificando, cairia com menos. Mas se fosse o arranjo, por exemplo, de 50, eu estou arranjando de 48 em 48. Isso pode cair, porque depois simplifica. Normalmente aí eu uso fórmula, porque eu não quero fazer 48 tracinhos ali para escrever. Tá bom? Então deixa eu só recapitular, porque isso aqui, olha, dica quente para vocês, tá? Vai resolver muito, ou tirar muita dúvida que vocês provavelmente tinham. Quando eu percebo que o exercício envolve permutação com elementos repetidos, ou aqueles casos onde a ordem não importa, que é a combinação, via de regra eu uso as fórmulas. E até para usar as fórmulas, às vezes eu ponho os tracinhos primeiro para organizar aqui na minha cabeça o que eu preciso. Algumas vezes, tá? Vocês vão ver aqui na correção. Agora, quando envolve só permutação simples ou arranjo simples, aí depende. Se eu percebo que a quantidade de possibilidades a ser analisadas é um pouco maior, aí normalmente eu uso a fórmula. Quando eu percebo que é possível ir descrevendo como eu fiz nesse primeiro exercício, eu até prefiro fazer sem as fórmulas. Ok? Então, se isso aí ficou entendido para vocês, já é um grande passo na resolução de questões que envolve essa matéria. Outra coisa, falei que ia comentar por que ela foi adaptada. Né? Na versão original dessa questão, depois talvez vocês vão procurar, ele colocava que eram as cores da bandeira de Rondônia, o concurso era de Rondônia. Achei melhor fazer uma pequena alteração, sugerir algumas cores, que na versão original da questão não tinha. Mas eu não alterei significativamente. A resolução é a mesma que era esperada lá, inclusive o gabarito também é o mesmo. Para montar uma fração, deve-se escolher aleatoriamente o numerador do conjunto n igual 1, 3, 7 e 10 e o denominador do conjunto d, 2, 5, 6 e 35. Em quantas frações o resultado representa um número menor do que 1? Gente, isso aqui foi uma questão do concurso Líquido e Gás 2018-1, só que eu fiz uma pequena adaptação porque a pergunta no final era a probabilidade de encontrar um número menor do que 1. E probabilidade não faz parte do nosso edital. Mas a questão em si, desse jeito que eu adaptei, ela tem tudo a ver com o que nós estamos estudando e é uma questão bem interessante da banca CES Gran Rio. Então vamos resolver. Já expliquei para vocês na aula anterior, que seria a aula 1, né? Não é o vídeo passado, mas na aula 1 mesmo, na matéria 1. Sobre essa questão de fração, numerador, denominador, é bem tranquilo, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode retornar e dar uma olhadinha lá. Está dentro dos números racionais. Por outro lado, não estudamos ainda conjunto. Só que eu coloquei porque o que está escrito aqui não depende de um conhecimento do assunto conjuntos, porque isso nós estudaremos mais à frente. Mas é muito fácil entender que é só para descrever os elementos que você pode utilizar. E olha só, essa é uma questão que eu considerei até fácil, mas que deu só um trabalhinho a maneira que eu escolhi fazer, porque eu coloquei todas as possibilidades. Mas porque é rápido para fazer. Porque se não fosse, eu escolheria uma outra maneira, ou pensaria numa outra maneira. Então, quando ele fala que você vai escolher o numerador desse primeiro conjunto, então, para numeradores possíveis, digamos assim, nós temos o 1, o 3, o 7 e o 10. E para os denominadores, que aí são do outro conjunto, nós temos o 2, o 5, o 6 e o 35. O que nós vamos fazer aqui seria uma espécie de árvore de possibilidades. Né? Seria pegar cada numerador e verificar ele com cada um dos denominadores, fazendo isso para todos eles. Só que, como eu disse, eu fiz dessa forma porque são poucos valores
e porque realmente é rápido para fazer. Até acho que a banca esperasse que fosse feito assim. Então, olha só. Quais possibilidades eu tenho? Quando o numerador for 1, esse 1 pode estar sobre o denominador 2, sobre o 5, sobre o 6 e sobre o 35. E toda vez que o numerador é menor que o denominador, o resultado é menor do que 1. Vou até escrever isso aqui. Ó, basta que o numerador seja menor que o denominador. Com isso eu entendo que todos esses 4 que eu acabei de colocar aqui servem. Em todos eles o numerador é menor que o denominador. Então eu já tenho 4 possibilidades aqui. Bom, e quando o numerador for 3? Aí eu vou juntar ou combinar ele com todos os outros. O 3 sobre 2, o 3 sobre 5, o 3 sobre 6 e o 3 sobre 35. Em quais deles eu vou ter um valor que é menor do que 1, resultado menor que 1? Em todos aqueles em que o numerador é menor que o denominador. Então eu vou ter em 3 possibilidades. Essas 3 aqui. Quando o numerador for o 7, então eu teria 7 sobre 2, que é o primeiro denominador, 7 sobre 5, 7 sobre 6 e 7 sobre 35. E percebemos em apenas uma delas, nós temos o numerador menor que o denominador, consequentemente em apenas uma delas, um resultado representa número menor do que 1. Então vamos colocar aqui. E finalmente, meu numerador como sendo 10, eu teria 10 sobre 2, 10 sobre 5, 10 sobre 6 e 10 sobre 35. Em apenas uma delas, que é o 10 sobre 35, nós teremos essa situação do resultado menor do que 1, que é isso daqui. Mas e agora? O que eu vou fazer com esses resultados? Bom, vou chamar a atenção para vocês terem um cuidado muito grande com esse exercício. Ele é simples, mas tem um detalhe. Quando a gente trabalha aquele princípio fundamental da contagem, a gente fica muito preso ao fato da fórmula ser multiplicação. Mas aqui nós estamos escrevendo as possibilidades. Então, serve tanto para esses casos onde o numerador foi 1, esses 4 aqui, serve em 3 dos casos em que o numerador foi 3, serve em um dos casos em que o numerador foi 7 e serve em um dos casos que o numerador foi 10. Então, na verdade, o total de possibilidades é a soma entre eles. Então, muito cuidado com isso. Seria 4 mais 3 mais 1 mais 1. Não é difícil enxergar, né? Em 9 do total de possibilidades, ele é um número menor do que 1. Então, está aqui. O nosso gabarito é a letra B. Mais uma vez, nós resolvemos o exercício sem uso de fórmulas. Mas calma, elas não estão ali por acaso, daqui a pouco elas serão usadas. Essa questão da Liquigás só tem um errinho aqui, não faz muita diferença, tá, gente? Deixa eu corrigir. Na verdade, é da banca de 2014. Então, se vocês forem procurar, vocês vão encontrar na banca de 2014. 2 grupos de funcionários de uma empresa vão participar de um processo de triagem. O grupo 1 é formado por 15 homens e 10 mulheres e o grupo 2 é formado exclusivamente por 12 mulheres. A coordenação decidiu que uma equipe de 4 pessoas deverá ser formada, sendo ela composta por um homem e uma mulher do grupo 1 e por 2 mulheres do grupo 2. Um computador listará todas as possíveis equipes que poderão ser formadas de acordo com as exigências da coordenação. O número de equipes presentes na lista gerada pelo computador será. Então, olha aqui, nós estamos diante de uma situação onde você vai formar grupo. E nesse grupo não há uma delimitação de cargos diferenciados. Aí volto a algo que eu expliquei no nosso vídeo anterior. Lá eu falei, quando você tem, por exemplo, dentro da equipe,
posições que fazem diferença, um vice, um tesoureiro, um presidente, isso é arranjo. Porque as mesmas pessoas, se eu troco elas de cargo, passa a ser uma composição diferente. Quando simplesmente você escolhe pessoas e ali não há essa separação, estamos diante de um caso de combinação. Então tá aqui, esse é um exercício em que eu resolvo por fórmula. Cheguei a comentar agora há pouco, quando envolve combinação, eu vou usar a fórmula. Então eu vou ler novamente aqui os pedacinhos e a gente vai organizando para resolver. Vou destacar aqui cada um desses grupos. Então ele fala que o grupo 1 é formado por 15 homens e 10 mulheres. E já vou aqui adiantar uma outra coisa. A condição do exercício é que seja escolhido 4 pessoas, obrigatoriamente um homem e uma mulher do grupo 1. Já vou escrever isso aqui para não ter que voltar depois do enunciado. E sobre o grupo 2, o que eu tenho? Eu tenho que ele é formado exclusivamente por 12 mulheres. Então, desse grupo, eu vou tirar 2 mulheres. E agora vamos à resolução. Para garantir aqui do grupo 1 que haja um homem e uma mulher, eu tenho que fazer a combinação. Então eu vou ter aqui do grupo 1 uma combinação daqueles 15 homens 1 a 1. Além disso, das 10 mulheres eu também só posso pegar uma. Então eu vou ter a combinação das 10, 1 a 1. E depois eu vou ter que multiplicar, porque isso tem que ocorrer ao mesmo tempo. Então, quando a gente trabalha, mesmo com a fórmula, eu tinha comentado isso antes, às vezes eu também uso o princípio fundamental da contagem. Então, esse é o caso bem típico onde isso acontece. Eu tenho que verificar a quantidade de possibilidades que eu tenho da escolha do homem e depois isso vai ser multiplicado pela quantidade que eu tenho de escolhas das mulheres. Agora eu vou resolver, como eu disse, pela fórmula. Qual que é a forma da combinação? Nós temos uma colinha aqui do lado. A combinação de NP. Então, se 15 se N é 15 e P é 1, nós teremos, usando a fórmula, 15 fatorial dividido por 1 fatorial, 15 menos 1 fatorial. Isso, já vou desenvolver os dois ao mesmo tempo. Multiplicado, então, pela combinação de 10, 1 a 1, agora o N é 10 e o P é 1. Então, multiplicado por 10 fatorial sobre 1 fatorial, 10 menos 1 fatorial. Vou fazer bem passo a passo aqui para vocês, então vou começar fazendo a subtração aqui dos denominadores. Que vai ficar 15 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 14 fatorial, multiplicado por 10 fatorial, dividido por 1 fatorial, 9 fatorial. E aí também já desenvolvemos aqui técnicas para facilitar esse cálculo. No caso aqui do primeiro, eu vou desmembrar o 15 até ficar igual a 14 fatorial. Ou seja, apenas 15 vezes 14 fatorial. Isso vai cortar com o de baixo. O 1 fatorial é 1. E eu vou ter aqui o 14 fatorial que eu vou poder cortar. Mas ele está multiplicando. Faça a mesma coisa com o outro. Vou desmembrar o 10 até chegar ao 9. Então viram que vai ficar bem fácil. 10 vezes 9 fatorial. Aqui embaixo 1 fatorial é 1. E eu vou ter o 9 fatorial para cortar. Ou seja, na verdade ficou 15 dividido por 1, que é 15. Vezes 10 dividido por 1, que é 10. Eu vou ter, então, 150 possibilidades diferentes de escolher do grupo 1, um homem e uma mulher. Para ficar mais organizado, deixa eu escrever aqui do lado, grupo 1. E do grupo 2? O grupo 2 é formado só por mulheres, nós queremos 2 de um total de 12. Então, eu posso combinar essas 12, 2 a 2. E eu não tenho que multiplicar por algo aqui nesse momento. Essa combinação é o uso da fórmula. Agora, o nosso N é 12 e o P é 2. Teremos 12 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 12 menos 2 fatorial. Também passo a passo, 12 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 10 fatorial.
Vou desmembrar o 12 até chegar a 10. Seria 12 vezes 11 vezes 10. Aí eu paro, põe fatorial. 2 fatorial aqui embaixo é 2 vezes 1. E eu mantenho 10 fatorial, que agora vai ser cortado. Cheguei então em 12 vezes 11 sobre 2. Aquelas dicas que eu tenho passado para vocês, se eu dividir o 12 por 2 aqui, eu já trabalho com números menores, que vira 6. Então ficaria 6 vezes 11, que é igual a 66. Acontece que cada uma daquelas 150 possibilidades do grupo 1 me gera mais 66 possibilidades cada um. Então, na verdade, agora o resultado da questão é a multiplicação desses dois. 150 vezes 66. Por isso que lá falou que foi feito por computador. Aqui, multiplicar 150 vezes 66 para uma pessoa que está estudando para um concurso não deve ser nada demais. Nem toma tanto tempo assim. Já fiz anteriormente, até fiz à mão também, para ver que era viável. Chegamos a 9.900. Então, esse é o total de possibilidades que nós temos a partir das combinações, de ter essa equipe de 4 pessoas formada por um homem ou uma mulher do grupo 1 e por 2 mulheres do grupo 2. Nosso gabarito está aqui na letra C. Esse é um caso em que não daria para imaginar fazer sem a fórmula. Tá? Então, a fórmula de combinação ela nos ajuda bastante nesses casos onde a ordem não importa. Guardem isso.